alunos, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Elisângela de História. E hoje nós estaremos abordando essa videoaula falando sobre a crise de 1929 e a Grande Depressão, tá bom? Que ocorreu lá nos Estados Unidos. Bora lá então iniciar a nossa videoaula de hoje? Primeiramente, temos aqui que observar como foi que os Estados Unidos, ele se tornou uma primeira potência mundial economicamente. Vamos relembrar alguns pontinhos aí, tudo bem? No século XVIII, eu não sei se vocês se lembram, que a Revolução Industrial, ela ocorreu lá na Inglaterra e ela ficou sendo exclusivamente, vamos dizer assim, apenas desse país. A partir do século XVIII, é que começou a se espalhar por países da Europa, que nem eu já até citei para vocês em outras videoaulas passadas, A gente pode pegar aí a própria Alemanha, que vai ser uma das maiores concorrentes aí, vamos dizer diretamente, da Inglaterra. Podemos pegar aí entre outros países da Europa, A própria Bélgica, a França, E não podemos esquecer a Itália também. Já na Ásia, quem vai acabar se destacando vai ser o Japão. E no caso aqui do continente americano, eu até coloquei aí para vocês os Estados Unidos, tá bom? Todos esses países eles vão se industrializar. Mas como é que a Inglaterra ela vai deixar de ser a maior potência para, os Estados Unidos pegar essa posição? Isso vai se ocorrer principalmente após, a Primeira Guerra Mundial. Eu não sei se vocês se lembram, mas durante o período da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos, ele fornecia muitos materiais, comidas, uniforme, entre outras coisas, para, os países europeus. Nesse caso, a gente, vamos simplificar a vida de vocês e falar que vai ser a França e a Inglaterra, tudo bem? Claro que após a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra e ele ter saído como um grande vencedor, temos que observar que o território americano ele vai ficar totalmente intacto, E os Estados Unidos, já tendo uma economia, vamos dizer assim, bastante fortificada, vai ajudar esses países, a se reconstruir. Não só a Inglaterra como a França, mas como até os perdedores aí, da Primeira Guerra. Só para vocês terem uma ideia, a Alemanha ela vai receber muito dinheiro dos Estados Unidos. Tudo bem? Então, dessa forma, o que os Estados Unidos ele estava querendo fazer com isso, Além de fazer com que esses países eles se tornassem totalmente dependentes, da economia norte-americana, também eles viam como mercado consumidor para os seus produtos. O que os americanos, nesse caso os norte-americanos, não imaginavam era que grande parte desse dinheiro que estavam sendo investido, no continente europeu, eles estavam se preocupando não só se reconstruir, mas também, vamos dizer assim, investir na sua própria produção, evitando assim fazer dívidas, comprar produtos de outros países. Temos aqui, então, o início, do processo da crise. Quando a gente fala a crise de 1929, a gente acha que ocorreu assim do dia para o outro, mas não foi assim. Isso já estava ocorrendo desde meados do ano de 1924. O que aconteceu, Após a euforia, da Primeira Guerra Mundial, grande parte, desses empresários começaram a investir principalmente no setor agrário, porque eles viam, assim que esse mercado consumidor, não só interno, mas externo, ele seria bastante vantajoso. Então, esses caras começaram a pegar empréstimos, começaram a comprar grandes proporções de terras, equipamentos, para poder fazer a parte agricultável, contratou mão de obra, entre outras coisas mais. Só que, no ano de 1924, teve sim muitas colheitas abundantes, só que isso fez com que tivesse muito produto e pouca procura. O que vai ocorrer o que nos preços? A gente sabe que isso daí é uma coisinha básica, Se eu tenho muito produto e pouca procura, o preço, vai acabar se tornando baixo. Isso vai fazer com que grande parte desses fazendeiros, eles nem consigam, vamos dizer assim, honrar, pagar as suas dívidas que eles tinham no banco. Então, o setor agrário, ele já estava vindo aí de uma crise desde o ano de 1924. Já na área urbana, havia aquela famosa, que a gente vai dizer o estilo de vida americano. Então, vai ser um momento em que todo mundo quer mostrar sua ostentação. Então, quer comprar um carro, quer comprar uma geladeira, quer comprar uma TV, quer mostrar, que é através daquilo que consome. E aí, onde vai começar a surgir, até grande parte dessa, vamos dizer assim, dessa
propaganda aí que a gente vai dizer do consumismo, né? Então, assim, os Estados Unidos, ele vai ser um dos maiores precursores aí, né, vamos dizer, dessa propaganda consumista aí, e que hoje até permanece nos dias atuais. Voltando aqui na área urbana, né, tinha uma coisinha que a gente vai dizer assim, que era a especulação na Bolsa de Valores. O que que ocorre nas Bolsas de Valores? Essas empresas, né, elas tinham, vamos dizer assim, as famosas chamadas ações, né, e às vezes eu tinha minha empresa, mas eu queria vender uma parte das ações da minha empresa, eu queria investir na minha empresa. Só que às vezes a minha empresa, ela não era tão valorosa assim. E aí eu colocava essas ações para vender. Alguns grupos, né, que a gente vai dizer aí de grandes investidores, eles faziam uma tática, né, que era uma coisa assim bastante simples. Eles faziam aquela especulação de que estavam comprando aquelas ações para mostrar que aquela empresa era muito valorosa. E quando eles viam que tinha bastante pessoas procurando, né, a compra daquelas ações, o que que eles faziam? Eles acabavam vendendo essas ações assim, por preço bem exorbitantes. Mas aí, né, vamos lembrando, muitas vezes essas empresas, elas não tinham tanto sucesso que nem essas, vamos dizer assim, esses investidores, eles diziam ter. E aí, resultado, essas pessoas compravam, né, essas ações por preços assim astronômicos, e quando elas iam ver aquele produto que elas tinham adquirido, nesse caso as ações das empresas, elas viam que em grande parte, vamos dizer assim, elas não tinham feito um bom negócio. E aí, resultado, o que que esses caras tentavam fazer novamente com essas ações? Vender elas, né, pelo preço que eles tinham vendido. Isso, né, vai fazer com que se gere muita especulação, se gere, né, tenha muitas ações, né, dentro da bolsa de valores, e isso daí vai acabar, né, desencadeando o que a gente vai dizer assim, que no caso seria a quebra da bolsa de valores de Nova York. Tudo bem? Durante esse período, claro que os bancos eles vão facilitar muitos créditos, porque eles acreditavam fielmente, né, que a economia estadunidense ela estava vivendo assim um período de tão auge e que seria praticamente impossível, né, haver qualquer tipo de falência. Isso, né, que nem a gente consegue observar, as pessoas elas não tendo noção do que estava ocorrendo de fato na economia, né? Elas começavam a fazer o quê? Ganhavam aquele dinheiro e começavam a gastar desenfreadamente. Então fazia investimento, às vezes muitas vezes mal sucedidos, né? Tinha aquela questão de consumir desenfreadamente. Então, para que eu vou comprar uma televisão sendo que eu posso comprar duas, três, quatro? Por que comprar um carro sendo que eu posso comprar dois, três, quatro? E assim por diante, tá bom? Então, eles não se preocuparam, né, em ter uma reserva econômica. Quando foi o dia 24 de outubro de 1929, que é mais popularmente conhecido como a Quinta-feira Negra, né? Que nem eu já tinha contado para vocês sobre o processo de especulação. Grande parte dessas ações, elas foram postas, vamos dizer assim, tudo de uma vez para ser vendidas, né, na Bolsa de Valores de Nova York. O que ninguém imaginava era que ninguém ia comprar essas ações. E aí acabou ocorrendo o quê? Uma desvalorização. Então, uma bolsa de, vamos lá, uma ação que eu tinha comprado que valia não sei quantos, né, $1.000, milhões de dólares, agora não tá valendo mais nada. Gente, só para vocês terem uma ideia, durante esse período muita gente até cometeu suicídio, porque imagine, você acorda rico e você vai dormir, você tá totalmente falido e às vezes você tá com uma dívida enorme aí, né? Perante aos bancos. Então foi assim, uma coisa totalmente maluca. Eu coloquei aqui para vocês, né, essa imagem que é de um jornal da época e mostra assim, né, um pouco da descrença, mostra um pouco do desespero e até do desentendimento do que está ocorrendo, né, de fato lá em Nova York. Gente, só para vocês terem uma ideia, né, isso daí vai, até hoje, a crise de 1929, ela ainda é conhecida como uma da maior crise econômica mundial que já teve, né, até os dias atuais. Então, assim, literalmente, grande parte de culpa disso daí vai vir muito por conta dessa ambição, né, que a gente sabe que o ser humano tem e por conta, se vamos dizer assim, se utilizando muito da má fé. Mas isso daí é algo, né, que se utiliza muito, né, nas bolsas de valores, que é até também como uma forma de tentar valorizar aquelas ações daquelas empresas. Tudo bem? Vamos aqui então, temos a propagação da crise. Primeiramente, eu já coloquei essa imagem aqui, que ela é uma imagem bastante simbólica, né? E para mim, pessoalmente,
ela me traz, assim, uma sensação, assim, de muito desespero, tá? Você vê atrás, né, a imagem, né, do estilo de vida americano, uma família feliz, né? Tá todo mundo ali correndo atrás do progresso. E você vê uma fila, né, de pessoas ali tentando receber auxílio do governo, tentando receber ajuda, que é no caso, assim, de comida, literalmente, né, para poder ali, vamos dizer, tentar passar, superar aquela crise. Gente, os Estados Unidos, vocês não têm uma ideia, virou totalmente um caos, tá bom? Logo de início, né, grande parte dos economistas, até o próprio presidente da época, eles achavam, assim, que a crise era uma coisa muito passageira, tá? E isso vai acabar, vamos dizer assim, até sendo algo positivo, que no ano de 1930 a gente começa a observar que há uma melhora nas cotações. Só que, novamente, vamos lá, eu comprei aquelas ações que não valiam nada e eu tô vendo que a economia tá começando a melhorar um pouquinho, qual vai ser a minha primeira atitude que eu vou fazer? Colocar novamente essas ações para vender. E quando, né, parte desses pequenos investidores acabou tendo essa atitude, gerou novamente uma outra crise. E aí sim o negócio ficou bem feio, tá? Os bancos, gente, que nem a gente começou a observar, eles estavam fazendo bastante empréstimo, só que eles estão vendo que está tendo uma crise muito grande e eles vão começar a fazer o quê? A cobrar essas dívidas, não só internamente, mas externamente também. Os países, né, a gente fala países europeus que grande parte receberam ajuda aí desses bancos, eles falaram assim, o seguinte, que não tinha dinheiro para pagar e que eles deveriam ter paciência, até porque grande parte desses empréstimos, né, elas seriam pagos, mas ao longo dos anos. Então, assim, a gente viu que da Europa não teria como retirar dinheiro. E internamente, nesse caso aí dentro, né, dos Estados Unidos, os bancos, como eles começaram a ver que eles não estavam recebendo as suas dívidas, eles começaram a tomar as terras, principalmente do setor agrícola. Só que eles tinham essas terras na mão, mas ninguém queria comprar essas terras porque ninguém tinha condições. Então era assim, era você, né, trocar 6 por meia dúzia, porque você não recebia a dívida, mas você tinha uma terra que ninguém queria, né, comprar e investir, você ficava com aquele investimento morto, né? Resultado, grande parte, né, dos bancos acabaram entrando em falência sim, e junto com esses bancos, eles acabaram também levando, né, algumas companhias aí. Então, a gente tá vendo que o caos, ele está totalmente generalizado. Tem uma coisinha chamada efeito dominó, né, que a gente vai falar desses países capitalistas, que um depende economicamente do outro. Então, vários países vão acabar entrando em crise. Eu posso até citar o próprio Brasil, tá? Que ocorreu durante o governo de Getúlio Vargas, no ano de 1930, em que os Estados Unidos, que eram um dos maiores consumidores do nosso café, vamos dizer assim, eles acabam deixando de comprar esse produto. E por conta do convênio de Taubaté, né, Getúlio Vargas se vê, vamos dizer assim, obrigado a comprar os cafés, né, desses cafeicultores a preço de tabela e simplesmente ele vai queimar, né, grande parte dessas produções aí para tentar, vamos dizer assim, fazer com que o café ele continue tendo o seu preço valorizado. Tá bom? O único país que a gente diz aí que não vai sofrer tanto esse efeito da crise de 1929 vai ser a União Soviética, até por eles, né, já tem uma política totalmente diferenciada, e eu já comentei com vocês em outras videoaulas, né, a gente consegue observar, até porque eles tinham uma economia, vamos dizer assim, muito mais socialista, né, de fato, isso daí acabou, vamos dizer assim, não prejudicando eles, e até, vamos dizer assim, fazendo com que a União Soviética, ela se destacasse nesse setor econômico, e muitos países acabassem vendo até com bons olhos, né, esse novo sistema vigente que estava sendo implementado. Tudo bem. Lá nos Estados Unidos, a gente vê que o número de desemprego tá enorme, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, dizem que esse número ele chega a triplicar em menos assim de um ano, tá bom? A fome que, né, a gente consegue observar aí, né? Se a pessoa não tem emprego, ela não recebe salário, ela não consegue consumir. Então, isso daí acaba gerando, né, um processo de fome muito grande, um processo de miséria, tá? E a gente consegue ver que quando as pessoas literalmente não têm o que comer, né, começa a gerar o famoso caos, começa a gerar, né, o desespero, e aí a gente vê, né, que não é só mais uma questão econômica, mas também uma questão social aí que começa, né, a afligir também, tá? Uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês, sempre quando a gente fala crise de 1929, a gente, né, imagina que é
todo o período, né, que ocorre entre 1929 e 1933. Mas, de fato, a crise é quando, né, a gente vê ali que houve a queda da Bolsa de Valores de Nova York. Todo esse período que eu tô citando para vocês, historicamente a gente chama de Grande Depressão, tá? Que vai ser todo esse período de caos, de desespero e de desorganização aí, sem qualquer tipo, vamos dizer assim, de interferência do Estado. Mas, professora, vamos lá, por que o presidente ele não está fazendo nada para ajudar? Gente, lá nos Estados Unidos, né, eles têm uma base econômica que é chamada liberalismo econômico, em que o Estado ele não pode intervir, né, que vamos dizer assim, os próprios vamos dizer assim, burgueses, eles é que coordenam o próprio sistema econômico, ele se coordena sozinho, né? Então, por esse motivo, né, vai ocorrer por tantos anos essa crise aí, né, no caso, a Grande Depressão, que ocorreu entre o ano de 1929 e 1933. Tudo bem? Vamos lá, como é que as coisas começam a melhorar? Primeiramente, né, vai ter esse sujeitinho aí que vocês estão vendo, né, na tela de vocês aqui, tá bom? O sem chapéu, ele é o Franklin Roosevelt e ele vai ser eleito presidente dos Estados Unidos e durante a sua campanha, ele acabou fazendo uma promessa dizendo assim o seguinte, né, que era o famoso New Deal, o novo acordo entre, vamos dizer assim, o Estado e vamos dizer assim, desse setor econômico, né, em que ele propunha o seguinte, que o Estado ele poderia sim intervir na economia, tá? E dessa forma ele conseguiria ajudar, né, fazer com que os Estados Unidos superasse, né, essa grande depressão e conseguisse, vamos dizer assim, a voltar a ser aquela grande potência, o que era antes de 1929. Qual vai ser as primeiras medidas aí, né, do Franklin Roosevelt? Primeiramente, ele vai desvalorizar o dólar, tá? Até para que não houvesse mais qualquer tipo de especulação na Bolsa de Valores, desculpa. Ele vai começar a fazer uma taxa de aumento, tá, nos produtos, até porque ele imagina o seguinte, como o dólar está desvalorizado e os produtos estão altos, as pessoas com medo de que haja uma inflação, elas vão começar a fazer o quê? A consumir até com medo de, vamos dizer assim, ver com que aquela moeda não se vale mais nada e eles não consigam comprar mais nem necessidade básica. Então, aquelas pessoas que ainda tinham, né, algum dinheirinho, alguma coisinha guardada aí, elas vão começar a consumir e isso vai ajudar a economia porque, além de começar a injetar dinheiro no país, vai fazer com que se haja uma certa procura, né, principalmente no setor agrícola e consequentemente, né, começa a se ter uma maior produção aí desses produtos. Além disso, ele também vai adiar as cobranças, né, vamos dizer assim, do setor agrário, e isso daí também vai dar uma folga para que esse setor, vamos dizer assim, até então, que já estava sofrendo desde 1924, ele comece a vir se recuperar, tá? Além disso, a gente consegue observar que o Franklin Roosevelt, ele vai começar a fazer muitas obras públicas, né? Então, construções de estradas, a gente consegue observar aí construção de pontes, de prédios públicos, entre outras coisas mais, isso vai acabar gerando, né, bastante emprego e, além disso, ele vai começar a ajudar essas empresas do setor, né, siderúrgico, comprando, né, produtos, cimento, areia, aço, entre outras coisas mais. Além disso, né, ele vai ter uma maior preocupação de fazer garantia, né, do setor trabalhista, até porque quando as empresas elas começaram a entrar em crise, as pessoas elas foram, vamos dizer assim, elas ficaram desempregadas e elas não tinham qualquer tipo, vamos dizer assim, de auxílio, até porque não tinha seguro-desemprego, não tinha salário mínimo, né, não tinha férias, não tinha 13º, não tinha qualquer tipo de direito trabalhista. Então, a partir desse momento a gente consegue observar que ele vai começar, né, a fazer garantias, tá, nesse setor trabalhista. Entre essas garantias, ele vai criar, né, o famoso salário mínimo e ele vai diminuir, né, principalmente as horas de trabalho, porque diminuindo as horas de trabalho, você consegue, né, contratar mais mão de obra. Então, antes uma pessoa que, por exemplo, trabalhava 12 horas, vamos reduzir isso daí, né, para 6, então ao invés de eu contratar um trabalhador, eu contrato 2. Então, a gente consegue ver, né, que aos poucos, Franklin Roosevelt, ele consegue retirar, assim, né, os Estados Unidos dessa crise. Quando os Estados Unidos, de fato, ele sai,
né, nesse caso aí da Grande Depressão, em 1937, principalmente porque, né, tá novamente ocorrendo, né, aquela política armamentista, até porque todo mundo sabe que na Europa tá tendo aí, vamos dizer assim, um crescimento de tensões, principalmente na região da Alemanha, tá? E isso daí vai acabar fazendo o quê? Com que esses setores, eles acabem tendo um investimento maior, né? E aos poucos os Estados Unidos, ele de fato sai da crise e aí sim, né, se torna, ou melhor, continua, né, sendo a primeira potência mundial, tá? Os Estados Unidos, ele vai se firmar mais ainda após o fim da Segunda Guerra. Tudo bem, gente? Bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se caso vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar no comentário aí que eu estarei respondendo para vocês, tudo bem? Nas próximas videoaulas a gente vem abordando um pouco mais sobre o que está ocorrendo, tá? Na Europa, no período que a gente chama, tá? Entre guerras. Tudo bem, gente? Bem, beijo, beijo, turma. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.